século XVIII, operários reunidos em grandes pátios à mercê de máquinas alimentadas pelo carvão. Eles nem imaginavam, mas naquela época viviam um acontecimento histórico que ficaria conhecido para sempre como a primeira Revolução Industrial. Eu sou Esté e esse é o canal Espaço Geográfico. Então você já entendeu que nesse vídeo vamos falar das revoluções industriais. Primeiro vamos entender o que é uma revolução. Uma revolução é uma grande mudança ou transformação. No caso da Revolução Industrial foi uma grande mudança ou transformação no processo produtivo, ou seja, na forma de se produzir mercadoria. Ok, mas como passou a se produzir agora então? Aliás, como se produzia antes? A primeira Revolução Industrial acontece na Inglaterra no século XVIII, com a invenção da máquina a vapor que era alimentada pelo carvão mineral. As principais fábricas desse momento eram as testes produtoras de tecido. E assim, a produção a partir das máquinas trouxe mudanças não só para dentro das fábricas, mas para a sociedade inglesa como um todo. Antes da maquinofatura, que é essa produção que acontecia a partir das máquinas, tínhamos o artesanato e a manufatura. O artesanato acontecia de forma mais familiar, na qual os artesãos eram os donos dos meios de produção e participavam de todo o processo produtivo. Já a manufatura, já existia uma divisão do trabalho e um trabalho assalariado. Entretanto, ainda era um trabalho manual, na qual os próprios burgueses eram os donos do meio de produção e contratavam a mão de obra desses antigos artesãos. Entendido isso, fica claro que a invenção da máquina a vapor foi fundamental para a Revolução Industrial. Com ela, o processo produtivo se tornou muito mais acelerado, ou seja, os métodos de produção se tornaram mais eficientes, ou seja, passou a se produzir muito mais em menos tempo, e isso acabou barateando as mercadorias. Beleza, mas por que a Inglaterra foi o país pioneiro da Revolução Industrial? Primeiro vamos entender o que estava acontecendo lá. No século XVII, a burguesia entra no poder, existe a ascensão da burguesia. E aí o próprio Estado começa a criar uma série de medidas que vão incentivar a produção industrial. Além disso, vai existir uma estreita relação ou até mesmo um investimento em movimentos como o iluminismo, que valorizava a ciência e a racionalidade. E tudo isso com a intencionalidade de afastar a igreja, afastar a influência da igreja e também promover o desenvolvimento da ciência em prol da produção industrial. Outro motivo foi o acúmulo de capital que aconteceu durante séculos, principalmente com o comércio internacional e com o tráfico de escravos. Esse dinheiro foi revestido em investimentos para a produção industrial. Outro fator importante é a disponibilidade de reservas de carvão mineral, que era a principal fonte que alimentava as máquinas a vapor. Além disso, a localização junto ao mar acabava facilitando o escoamento da produção. E a disponibilidade de mão de obra, que também é um fator importante. Bom, com a política de cercamento, que foi a privatização de terras comuns, então burgueses compraram e privatizaram essas terras, e aí os camponeses que exerciam as suas atividades nessas terras acabaram migrando do campo para a cidade, e isso acabou constituindo um exército de reserva para as fábricas. E muitos empresários acabaram se aproveitando dessa situação para pagar salários baixíssimos, já que a mão de obra era abundante. É importante falar sobre a relação de trabalho que se estabelecia entre a burguesia e o proletariado. A burguesia era a classe dominante que detinha os meios de produção, enquanto que o proletariado era a galera que vendia a sua força de trabalho para esses burgueses. É importante ressaltar que as condições de trabalho dessa época eram bastante precárias e os trabalhadores chegavam a trabalhar mais de 15 horas por dia. E não existiam leis trabalhistas que pudessem reverter
essa situação. Essa foi a primeira Revolução Industrial e esse foi um processo lento que durou quase um século. Podemos falar então que a mecanização do processo produtivo foi a grande responsável pela primeira Revolução Industrial. Um pouco mais da metade do século XIX, tivemos início a segunda Revolução Industrial. Essa nova fase da Revolução Industrial é uma fase de expansão. Agora Estados Unidos, Japão, a Alemanha, a França vão aderir ao processo. A segunda Revolução Industrial não é uma ruptura com a primeira, pelo contrário, ela é o aprimoramento das técnicas de produção e o surgimento de novas máquinas. Se antes os grandes protagonistas da primeira Revolução Industrial eram o ferro, o carvão e a energia a vapor, agora na segunda Revolução Industrial temos o aço, a eletricidade e o petróleo. Podemos dizer que o aprimoramento das técnicas e da organização produtiva tinha o objetivo de sempre acelerar o processo de produção. A lógica era, quanto mais se produzisse em menos tempo, maior seria o lucro. Com isso, estudos sobre como os operários se movimentavam dentro das fábricas começaram a ser feitos, com o objetivo de otimizar cada vez mais o tempo da produção. Foi o que o Frederick Taylor fez. Ele passou a observar os métodos utilizados e percebeu que esses métodos poderiam ser aprimorados a partir da aplicação de princípios pautados na administração científica. Isso ficou conhecido como Taylorismo, que na verdade foi a base teórica para o modelo produtivo do Fordismo. Modelo de produção aplicado nas fábricas do Henry Ford, fábricas essas que eram produtoras de carro. Esse modelo tinha como principais características a especialização do trabalho, e essa especialização tinha como consequência a alienação produtiva. O cara que produzia, o operário que produzia ali com tarefas altamente especializadas, nem sabia no final o que ele estava produzindo. Outra característica eram as linhas de montagens. Além disso, uma rígida fiscalização. Esse modelo se espalhou pelo mundo inteiro e acabou trazendo uma superprodução. O imperialismo acontece nesse período de segunda Revolução Industrial. E as grandes potências da Europa acreditavam que eles precisavam desenvolver regiões que eles consideravam atrasadas, como o continente africano e o asiático. Por causa da superprodução, esses países queriam expandir o seu mercado consumidor e dominar áreas que dispusessem de matéria-prima. Bom, gente, esse foi o resumo da primeira e da segunda Revolução Industrial. Num próximo vídeo vamos falar da terceira e da quarta. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar com os seus amigos. Até um próximo vídeo.